Olá pessoal, hoje é quinta-feira, dia 5 de março, estamos entrando no ar com mais uma edição do Jornal Últimas Notícias. E os destaques que preparamos para hoje incluem: crise severa na Secretaria Municipal de Educação de Bento Gonçalves, Brasil doente, desrespeito à Constituição e ao Estado Democrático de Direito. Semana Grenal, mais uma oportunidade da dupla Grenal mostrar uma boa atuação. Brigada Militar passará a fazer parte do patrulhamento escolar de Bento Gonçalves de uma forma permanente a partir desse ano. E outras informações que estaremos falando aqui na edição de hoje do Jornal Últimas Notícias, com a apresentação de Ednei Paine, diretamente de Bento Gonçalves, que é a capital brasileira do vinho. E daí, você gosta de vinho? Venha provar um delicioso vinho aqui em Bento Gonçalves, Rio Grande do Sul, Brasil. Pessoal, iniciamos com o bloco Entendendo a Política. Vamos falar de reputação ilibada. É um dos argumentos para ser um ministro do Supremo Tribunal Federal. Você sabia? Tem que ter também um saber jurídico notável e uma reputação imanchável. E se essas circunstâncias caírem por terra? Acho que bem poucos ministros ficariam nas suas funções se essas coisas caíssem por terra. Olha só a situação que chegamos, um país onde impera a lei do Velho Oeste, onde um jornalista, que é uma pedra no sapato de um mega empresário, é ameaçado de morte. Esse mega empresário traz muita gente nas suas costas, né? Traz o pessoal aí do roubo do INSS, traz ministros da Suprema Corte. Não falei ministro, eu falei ministros da Suprema Corte, advogados, muita gente, né? E a solução é extermínio, né? Ou forjar um assalto e arrancar uns dentes de alguns jornalistas. A situação saiu fora de controle. Então, viajando nessa mesma linha, o Dias Toffoli, da Suprema Corte, puxa para si um caso em que ele é o ator principal do enredo. E depois de tudo espalhado pela mídia, seus colegas analisaram melhor o caso e ele foi destituído da relatoria do caso. Nunes assumiu o caso master e desde então, do porão desse caso, saíram vários ratos e raposas. E só por essa razão, ele já poderia ser impeachmentado da Suprema Corte, né? O ministro Dias Toffoli, porque não falou nada com nada, queria puxar a brasa para o seu assado. Como no Velho Oeste, vem aqui, me dá aqui, senão toma um tiro. Então um milionário resort do Dias Toffoli foi achado. Cada vez mais o ministro se afunda em suas mentiras. E o presidente do Senado, esse cara continua a ficar sentado em cima de centenas de requerimentos de impeachment de ministros da Suprema Corte. Não só de Toffoli, como de Gilmar, o do ministro Moraes, ou do ministro que a sua esposa ganhou 135 milhões de reais do Banco Master.
Complicado, né? Você não ouve mais falar desses 135 milhões de reais que o Banco Master pagou a Viviane Moraes? De Moraes, esposa do Alexandre de Moraes, para o escritório de Alexandre de Moraes. Depois de todo esse tempo, acho que ela bolou uma estratégia legal, né? Ela não foi pega no flagra. Já deve ter se livrado de todos os indícios. Mas então fica a pergunta. Será que Nunes Marques vai dar 24 horas para Viviane de Moraes se explicar sobre os milionários dividendos que o Banco Master depositou na sua conta? Bah, que grande presepada, hein, Viviane? Só tenho mais uma colocação. E quero que vocês entendam bem. Brasil, uma instituição doente, que deixou de funcionar para o seu cidadão e vê juízes, funcionários públicos desrespeitando a Constituição ao verdadeiro declive do Estado de Direito democrático de direito. Virou um país da impunidade. Duas curtinhas para você entender por que eu estou falando isso. O PIB do Brasil, você ouve aí em algumas emissoras grandes, na Globo, na Gaúcha, que nós tivemos um PIB espetacular. E na realidade nós tivemos a menor alta de PIB dos últimos 5 anos. A Argentina, sabe? Aquela Argentina que tinha uma inflação enorme, quase 100%. A Argentina cresceu o dobro que o Brasil. E o Paraguai o triplo. Bem que o Paraguai nós ajudamos eles, né? Algumas empresas aqui do Brasil foram lá para o Paraguai. E para encerrar o nosso round de notícias, a nossa nação, o Brasil, ficou fora das 10 maiores economias do mundo. Nós estávamos na 10ª. E fomos ultrapassados por quem? Pela Rússia. Pela Rússia que está em guerra. Fomos ultrapassados pela Rússia. Chegou, né? Não vou mais falar nada. Voltaremos amanhã com mais uma edição do Bloco Político para você entender como está essa política, porque é ano eleitoral. Vamos falar de esportes aqui no Jornal Últimas Notícias. Pessoal, semana Grenal. Semana que antecede o Grenal. As artilharias estão sendo estudadas pelos dois times. O Inter trocou hoje o lugar de treino, não treinaram no CT gigante. Hoje o treino foi no palco da decisão do Campeonato Gaúcho, no Beira-Rio. 30 mil ingressos já foram vendidos, A previsão é que mais 10 sejam comercializados até domingo. A definição aí do lateral esquerdo, Colorado, ainda é grande, Um mistério. Mas a impressão que eu tenho é que Alex entrará, Entrará nessa posição de Bernabé. É que no Campeonato Gaúcho ele já jogou 2 vezes nesse mesmo setor. Mas a tendência é que Pesolano use o mesmo plantel do primeiro jogo da semana passada. Os dirigentes estão ainda atrás de zagueiros, Sabe que agora abriu a janela para o Rio Grande do Sul. Vai que consiga aí um bom zagueiro em alguns times aí do interior do Rio Grande do Sul. Hoje, a partir das 14 horas, então já abriu, O Internacional abriu a venda de ingressos para o público em geral. Se você não é sócio, então já pode adquirir o seu bilhete para o espetáculo de domingo. Sei que para os sócios tinha ingressos de até R$6. Mas para o pessoal que não é sócio, eu não sei, E o Grêmio tem como meta não ficar esperando o Internacional. Sim,
deve propor um jogo. Nenhuma baixa em relação ao plantel titular. O time titular que entrará em campo nesse domingo será um time jovem. Jovem, é? O treinador português bota um time jovem. 2 atletas de 30 anos, né? 2 atletas de 30 anos, que é o Pavon, né? O Christian Pavon e o Carlos Vinícius, que tem exatamente 30 anos. E o restante da galera, tudo novinho. Então nós só nos resta dizer aí um bom Grenal para os 2 maiores do Sul. É isso aí, pessoal. O nosso bloco esportivo tem um oferecimento de Natal Fitness. Natal Fitness, a sua loja de acessórios esportivos. Atendemos os segmentos de caminhada, trilha, corridas, pilates, yoga, academia, paddle, beach tênis, ciclismo, natação e acessórios. Você também pode adquirir os produtos pelo site, que é natalfitness.com.br. Aqui você acha só as melhores marcas: Lacoste, Lecoq Sport Life, Natal Fitness, Santois, Body for Shoes, Wilson, Fila e Nike. Natal Fitness fica na rua Senador Joaquim Pedro Salgado, 270, ao lado do Shopping América. É, pessoal, a Natal Fitness está com uma super promoção. Você vai lá e nas compras acima de R$100 você ganha um cupom para preencher e concorrer a uma camiseta do Grêmio com os autógrafos da galera de 2018. Uma camiseta oficial do Grêmio com autógrafos de 2018. Toda a galera de 2018 deu uma rabiscada na camisa. Olha só que grande prêmio aí que a Natal Fitness está dando para você. Bom, voltamos a falar aí da crise estrutural na Secretaria Municipal de Educação de Bento Gonçalves. Ela continua a gerar reflexos diretos na rotina de centenas de famílias. Sabe, é uma notícia que a gente dá todo ano aqui no Jornal Últimas Notícias. Todo ano. E todo ano é a mesma coisa. Bom, dessa vez o foco atual das reclamações recai sobre a Escola Municipal Infantil Recanto Alviazul, localizada no bairro São João. Pais e responsáveis denunciam a falta de monitores e transformou a instituição em um ambiente frio, despido de atividades lúdicas, pelo menos no saguão, né? E marcados por falhas graves no acolhimento e na segurança das crianças. O primeiro grande obstáculo enfrentado pelas famílias é o que chamam de labirinto dos horários. Enquanto a unidade opera majoritariamente das 6h30 às 18 horas, as turmas do Jardim já foram submetidas a uma janela restrita de atendimento, das 7h25 às 17h15. Bom, a rigidez das regras obriga pais e alunos andarem do lado, ficarem, né? Aguardarem, na realidade, não andarem, também do lado de fora da escola, gerando aglomeração diária. Tem que ficar 20 pais com 20 crianças na pequena passarela que tem entre o portão de fora e a porta do saguão, esperando o horário. Ô prefeito, o que está acontecendo? É um espaço aberto. Quando tiver chovendo, também tem que ficar ali fora, galera? Questiona aí uma das mães, né? Será que tem que ficar de fora aí enquanto estiver chovendo? O impacto atinge em cheio a classe trabalhadora. Para conseguir deixar o seu filho em horário imposto pela escola, um dos pais relataram que precisa sacrificar o próprio intervalo do almoço. Mães que dependem de transportes públicos vêm-se obrigadas a sair mais cedo do serviço ou pagar terceiros para buscar os seus filhos. O ponto mais crítico das denúncias, no entanto, transcende o relógio e expõe a vulnerabilidade dos alunos.
O pai de 2 crianças matriculadas nesta instituição que eu acabei de relatar falou de um episódio alarmante. Ao chegar à escola, ele encontrou no portão, o portão aberto, e sua filha de apenas 4 anos sozinha no pátio, sem qualquer supervisão de adultos. Você entendeu? Além da falha de segurança estrutural, há relatos de negligência com a saúde dos menores. O mesmo pai conta que o seu filho, portador de uma alergia grave, sofreu uma reação severa após as monitoras não aplicarem o repelente enviado pela família. Segundo ele, a escola alegou ter usado uma versão em spray, que não havia sido enviado, e negou o acesso às imagens das câmeras de segurança para esclarecer o fato. Então, para que câmeras de segurança? Para quê? Abro aspas, encontrei o guri sozinho, sem nenhum acolhimento, sentado em um canto chorando todo empipocado, desabafa o pai. A justificativa repassada aos pais para a inflexibilidade dos horários e o fim das atividades no saguão é a crônica da falta de profissionais enviados pela Prefeitura de Bento Gonçalves. O problema não é um caso isolado. O Recanto Alviazul também tem os mesmos problemas da creche Espaço dos Sonhos, do bairro Licor Sul. O cenário se repete com um déficit estimado em 10 monitores, resultando em bebês de apenas 6 meses sendo mandados de volta para casa no momento da entrega na creche. Ao tentar resolver esse apagão de mão de obra, com a restrição de horários e a execução do espaço de convivência, o sistema educacional do município é criticado por atuar de forma mecânica, esquecendo o propósito principal da educação infantil. É a eficiência administrativa exigida para o cumprimento de escrito das regras. Parece estar sendo construída sobre o descaso dos pais. E a falta de amparo às crianças, né? Que coisa! E é sempre assim, todo ano começa com essa mesma briga. E essa reportagem foi feita pelo portal NB Notícias. A gente só repassou. Eu achei muito interessante isso que o NB faz, esse trabalho que ele faz. Ele tem um trabalho investigativo muito legal. O Marcelo e sua turma, eles são muito bons nessa investigação. E tem que ter, sim, sempre alguém que critique. A imprensa tem que criticar para melhorar. Não adianta um pai que trabalha no Farina, precisa dessa grana, um trabalho pesado, levar seu filho para uma creche, chega na frente da creche, a diretora diz, pode voltar para casa. Não tem professoras, não tem monitores, não tem ninguém para trabalhar aqui. Que notícia, né? Que notícia. E essa notícia foi tirada, então, do portal NB Notícias. Obrigado aí pela parceria. Vamos para o intervalo aí da Harmony, comercial da Harmony Sonorizações, e daqui a pouco a gente volta. Olha, até o Espaço dos Sonhos aí, você está vendo aqui atrás, no plano de fundo hoje aí, do carro da polícia. Harmony Sonorizações. Mais do que som e luz, a Harmony Sonorizações oferece para você um serviço com mais de 30 anos de experiência em festas de casamentos, eventos corporativos, palestras, aniversários, baladas e shows musicais. Devido à qualidade em seu trabalho, a empresa se tornou uma referência em seu segmento. Harmony Sonorizações, o som na medida do seu bom gosto. Pessoal, Harmony Sonorizações e Natal Fitness dando aquele apoio ao jornal Últimas Notícias.
Seguindo a nossa pauta, então, pós-graduação significa dar um passo estratégico para quem busca aprofundar conhecimentos e construir um diferencial competitivo na carreira. Como é bom ter uma pós, né? Os programas da pós-graduação da UX Bento Gonçalves são 3, com inscrições já abertas e oferecem novas possibilidades profissionais por meio de doutorado em administração, dos mestrados profissionais em psicologia e em engenharia de produção. Com duração em média de 2 anos para o mestrado e 4 anos para o doutorado, os cursos possibilitam qualificação avançada, inserção em projetos alinhados às demandas do mercado e da sociedade. Enquanto a pós-formação acadêmica tem foco na formação de pesquisadores e docentes de cunho profissional, prioriza ampliação prática do conhecimento e a solução de desafios organizacionais e também sociais, né? No doutorado em administração, em áreas de concentração em estratégia e inovação, as inscrições seguem até o dia 9 de março. O programa está estruturado em 2 linhas de pesquisa: estratégia e operações investigativas e o desenvolvimento e a implementação de estratégias organizacionais. Mais que palavra complicadinha, né? Bom, pessoal, já inovação e competitividade analisa a inovação como motor de crescimento e diferencial competitivo, abordando tanto o impacto nas organizações quanto o processo e recursos que fortalecem a capacidade inovadora e a gestão do conhecimento. Que legal, aqui em Bento, né? E o mestrado profissional em psicologia também está com inscrições até o dia 9 de março e busca formar profissionais com aprofundamento com teor metodológico, com foco na produção de conhecimento, e curso que está sendo organizado em 2 linhas de pesquisa complementares, uma voltada ao diagnóstico e às intervenções clínicas e em contexto psicológico, abordando temas como crises, doenças crônicas, violência, inclusão e outras focadas no risco e nos recursos psicossociais no trabalho. Também que comprovam ambientes profissionais mais saudáveis. Que coisa, né? E a outra opção é a qualidade do mestrado profissional em engenharia de produção, que forma mestres capazes de aplicar métodos cientificamente comprovados na solução de problemas, estabelecendo práticas transformadoras e resoluções em sistemas de produção, com processo de seleção de fluxo contínuo. Que legal, né? Bom, aqui em Bento. Os editais, então, completos, informações sobre as taxas, processos seletivos, estão disponíveis no site da UX, na aba Ensino e depois em Mestrado e Doutorado. Deixa eu tirar minha imagem da frente para você ver o que nós temos de fundo hoje. É o carro da polícia. Bom, deixa eu falar. Essa imagem de fundo se refere a este ano que os 12 municípios que integram a área de atuação do 43º Batalhão de Polícia Militar passarão a contar com patrulha escolar de forma permanente. A iniciativa tem como objetivo fortalecer a integração entre as instituições de ensino e a Brigada Militar, ampliando ações de prevenção e reforçando a segurança no ambiente escolar. Ao longo do ano, então, serão desenvolvidos palestras, ações educativas, treinamentos voltados às equipes diretivas e professores, e as atividades abordarão protocolos de segurança, prevenção de riscos e promoção da cultura da paz nas escolas. A medida busca intensificar a aproximação entre a Brigada Militar e a comunidade escolar, contribuindo para a proteção de estudantes, educadores e demais profissionais das instituições de ensino.
Terminamos aqui o Jornal Últimas Notícias, mas antes gostaríamos de retificar uma ação que nós fizemos ontem, que vai ter as Olimpíadas Coloniais aí da FENAVINHO, né? E nós falamos uma palavra errada. Uma das atividades das Olimpíadas é debulhar milho, não é derrubar. Ontem eu falei derrubar milho e não é debulhar milho. Nosso amigo aí, Antônio Garcia, sempre ligado nas nossas edições aí, obrigado pela correção. E vamos, sempre que nós pudermos, né? Vamos retificando as coisas erradas que às vezes saem, né? Tá louco? São meia hora de fala todo dia, né? Então, se sair alguma coisa errada, eu espero que vocês entrem na edição do jornal e falem. E a gente vai retificar no outro dia. Obrigado aí, Antônio Garcia. Valeu! Um grande abraço a todos e nos encontraremos na edição de sexta-feira. Até lá!